Olá, vamos comparar o Código Civil português e o Código Civil timorense com dois temas interessantes: ação direta e legítima defesa. Ok. Primeiro de tudo, nós vamos ver a nossa legislação de Timor, que é o Código Civil em si. Nos termos do artigo 327 e 328, tem esses temas interessantes, que são ação direta e legítima defesa. Enquanto no Código Civil português, nos termos do artigo 336 e 337. Vamos falar primeiro sobre os requisitos que estão previstos nesse artigo e especialmente no nosso Código Civil de Timor. Agora, eu vou ler primeiro e depois vocês vão escutar, vão tentar perceber, será que tem algumas igualdades, tem algumas diferenças? Vamos lá ver. Primeiro, eu vou ler a ação direta. E esta ação direta aqui está escrito na legislação de Timor. Okay. Nos termos do artigo 327, ação direta. Número 1. É lícito o recurso à força com o fim de realizar ou assegurar o próprio direito quando a ação direta for indispensável pela impossibilidade de recorrer em tempo útil aos meios coercivos normais para evitar a inutilização prática deste direito, contanto que o agente não exceda o que for necessário para evitar o prejuízo. Ok. Aqui eu vou identificar primeiro os requisitos. Primeiro requisito, aqui diz assegurar o próprio direito. É o primeiro requisito. E segundo requisito, impossibilidade de recorrer em tempo útil aos meios coercivos normais. E terceiro requisito é para evitar a inutilização prática desse direito. Então, tem 3 requisitos na ação direta. E sabendo que já falei sobre a legítima defesa com 5 requisitos. Agora, deixamos a nossa legislação de Timor e vamos ver a legislação portuguesa. Okay. Nos termos do artigo 336 do Código Civil português. Número 1. É lícito o recurso à força com o fim de realizar ou assegurar o próprio direito, quando a ação direta for indispensável pela impossibilidade de recorrer em tempo útil aos meios coercivos normais, pela impossibilidade de recorrer em tempo. Para evitar a inutilização prática deste direito, contanto que o agente não exceda o que for necessário para evitar o prejuízo. Vocês conseguem identificar alguma diferença entre esses artigos? Então, não vou falar sobre a diferença e a igualdade, e depois não vou criticar nenhum nem outro, mas nós aprendemos uma coisa em comum nos artigos e nas legislações, porque nós estamos dentro do mesmo sistema, que é o sistema romano-germânico, e então esse Código Civil, sabemos do que é a compilação entre várias leis, e desde, né, se aprendemos também o direito romano, e então é uma evolução histórica também, e nós todos adotamos vários artigos daquela compilação e na evolução histórica do Código Civil. Mas não vou falar disso. Agora, então, eu vou identificar também aqui os requisitos. 3 requisitos. Quais são? Primeiro, assegurar o próprio direito. Segundo, impossibilidade de recorrer em tempo útil aos meios coercivos normais. E terceiro, é evitar o prejuízo. Evitar a inutilização prática do direito. Tá tudo bem. Já estamos aqui a conhecer que esses artigos são iguais, para mim, são iguais, e são requisitos iguais na ação direta.
Acho que o que é importante para nós conhecer agora não é a comparação dos artigos, mas a diferença dos temas, a diferença da matéria sobre ação direta e legítima defesa. Tá bem? Agora, já vimos ação direta, então vamos voltar a ver a legítima defesa. Okay? Voltamos para o Código Civil de Timor. Artigo 328. Ok. No artigo 328 do Código Civil de Timor-Leste, número 1 diz: considerar-se justificado o acto designado a afastar qualquer agressão atual e contrária à lei contra a pessoa ou patrimônio do agente ou de terceiro, desde que não seja possível fazê-lo pelos meios normais e o prejuízo causado pelo acto não seja manifestamente superior ao que pode resultar da agressão. Ok, vamos identificar de novo 5 requisitos. Primeiro é o quê? É afastar a agressão atual. Segundo, contrária à lei contra a pessoa ou terceiro, ou contra a pessoa ou patrimônio do agente ou de terceiro. E terceiro requisito, não seja possível fazer pelos meios normais. E isto significa que para fazer a denúncia, para fazer a queixa, essas coisas não é possível fazer. Tá bem? E o que mais? Prejuízo manifestamente superior que pode resultar da agressão. Acho que hoje o que está... eu esqueci, eu usei duas coisas no mesmo requisito que eu já falei só na segunda parte, sobre contrária à lei e depois contra a pessoa é outro requisito também. Contra a pessoa e contra o patrimônio é outro requisito. Portanto, temos 5 requisitos. Ok. Agora, deixamos o nosso Código Civil e vamos ver o Código Civil português. Nos termos do artigo 337 do Código Civil de Portugal, número 1. Considerar-se justificado o acto destinado a afastar qualquer agressão atual, contrária à lei, contra a pessoa ou patrimônio do agente ou de terceiro, desde que não seja possível fazê-lo pelos meios normais e o prejuízo causado pelo acto não seja manifestamente superior ao que pode resultar da agressão. São iguais. São iguais nos termos dos requisitos. Tem também 5 requisitos neste artigo. Portanto, já vimos o artigo sobre a ação direta, com 3 requisitos importantes. Já vimos também um artigo da legítima defesa, com 5 critérios. E já vimos esses artigos no Código Civil de Timor-Leste e já vimos também esses artigos no Código Civil de Portugal. Então, são os artigos necessários e importantes, porque às vezes nós não temos a certeza que estamos perante a ação direta, ou estamos perante a legítima defesa, ou não estamos perante nenhum deles. Então, nós temos que conhecer mais ou menos algumas ideias sobre isto. E é uma coisa interessante que eu acho que precisará melhor, eu vou falar dele, mas é um bocadinho chato para mim. Não é chato, mas acho que eu também preciso aprofundar, preciso desenvolver, preciso praticar o meu português, por isso peço-vos peço a vossa compreensão e se for eu cometo alguns erros, também peço a vossa compreensão. Ok. A nossa questão, vamos falar. A nossa questão é qual é a diferença entre as duas temas. Primeiro, ação direta. Segundo, a legítima defesa. A diferença é que a ação direta já tinha consumada a violação. A legítima defesa ainda não. Portanto, é para
evitar uma agressão atual. Sabendo isso, enquanto ação direta, não. Não para evitar, mas é para evitar o quê? Evitar que certos direitos não sejam inúteis, ou inutilização prática desse direito seja melhor a fazer, a recorrer à ação direta em si. Portanto, concluindo que, baseando-se no Código Civil de Timor, no Código Civil de Portugal, nós aprendemos algumas coisas diferentes e algumas coisas iguais. Os diferentes são diferentes apenas na organização dos artigos e número dos artigos são diferentes, mas são iguais na estruturação e na organização das palavras dentro do artigo em si, e nos conteúdos também são iguais. Portanto, são 3 requisitos para a ação direta e 5 requisitos para a legítima defesa. E assim podemos verificar os atos que têm tendência para subsumir a ação direta ou a legítima defesa. Pelo menos nós utilizamos esses requisitos para verificar o nosso acto ou acto alheio. Vamos ver e espero que vocês continuem a aprender e espero também que aprendam alguma coisa aí, e se for algumas coisas que gostam, se for algumas coisas que eu falo muito rápido ou eu falo mal, à vontade de falar, de fazer comentários e de ajudar a dar algumas sugestões, algumas recomendações. E, como estudante, nunca para a aprender. Muito obrigado e tchau, tchau.